Você sofreu muito com o 7x1. Aliás, vai fazer 10 anos o 7x1, hein? A gente... Fez? Hã? Fez, já Fez, 8 né? Foi em de julho. julho. Foi agora. Foi agora. Eu lembro que no 7x1 a gente fechou aqui a produção toda, a gente estava assistindo o jogo lá em cima. E no primeiro gol a gente ficou triste, no segundo ficou triste, no terceiro em diante eu já estava rindo. Eu já falei, eu vou rir. Você ficou triste? Eu estava comentando o jogo na ESPN. Então, não tem tempo de ficar triste quando você está comentando o jogo. Você tem Foi que só entender paulada. o que você vai... Você chegou a falar com o Felipão antes do 7x1? Teve um episódio em que a gente voltou de Belo Horizonte, onde o Brasil tinha empatado por 1-1 com o Chile. E eu cheguei na Granja Comari e telefonei para o Filipão. O Filipão não atendeu de cara, me posicionei para entrar no ar às 9 da manhã no dia seguinte, a Brasil e Chile. Deu 5 minutos, o Filipão ligou de volta. Passei o telefone, saí do ar e fui falar com ele. Terminando a conversa, ele falou assim, você vai para a Granja hoje? A Granja Comari, onde a seleção ficava hospedada. Eu falei, já estou aqui. Então fica ligado que eu vou convidar um grupo de jornalistas para conversar à tarde. Aí eu fiquei ligado, não saí mais de lá. Antes do 7x1? Foi uma semana antes. Foi exatamente uma semana antes. Foi 6 dias antes. Ok. Aí foi um grupo de jornalistas, foi o Oswaldo Pascoal, foi Vanderlei Nogueira, foi Juca Kfouri, foi Carlos Eduardo Mansur, fui eu, foi Fernando Fernandes. Ele queria falar de arbitragem. Mas aí a gente falou com ele algumas coisas que a gente queria entender o que estava acontecendo. E uma frase que para mim foi muito forte, muito explicativa do que aconteceu em 2014. Claro que se tomou 7x1 por uma série de fatores, mas o Márcio Santos, na saída do Mineirão, depois do 1x1 com o Chile, falou a frase que não me saiu da cabeça mais. Ele dizia assim, Márcio Santos campeão do mundo em 94, tá todo mundo com medo de ser Barbosa. Ou seja, ele dizia que estavam todos os jogadores com medo de ficarem na história como vilões, como o Barbosa da Copa de 50 ficou. E eu falei isso naquela conversa, e eu sei que a seleção conversou sobre isso. E para mim, depois dessa conversa, ou depois a seleção fez, não por causa disso, mas a seleção fez contra a Colômbia nas quartas de final, o único jogo bom da Copa. E no final daquele jogo perdeu o Neymar machucado e perdeu o Thiago Silva, que era o capitão, por suspensão. E aí, quando tomou o primeiro gol, o time entrou em parafuso. Tomou 7x1. A Alemanha era muito melhor que o Brasil. Mas a diferença não era 7x1. A diferença era 3x1, 4x2. Não era para ser 7x1, na minha opinião. Você acha que a Alemanha parou por respeito? Dava para ter metido uns 10, não dava? Dava. Eu não sei porque eles respeitaram. Eu ia meter o 7, meter o 10, não vem com essa, velho. Dava. Eles deram uma... Bom, não vamos humilhar muito. Não, eu acho que eles foram respeitosos, mas não pararam de jogar. Porque parar de jogar também é um desrespeito, né? Também é. Também é uma humilhação, Claro. né?